Oi, gente, olha eu aqui. Eu sou o Deio, caso você não me conheça ou caso você tenha esquecido de mim já. E esse é o Cine, que bom que você veio hoje. Eu sei que é meio estranho essa mensagem por telão, você veio para a igreja, vai ser por telão, mas é um jeito que a gente encontrou de estar juntos. Eu aqui na Austrália e vocês aí no Brasil. E eu creio que Deus tem uma palavra para hoje. Eu tô aqui na cozinha da minha casa, não é porque eu quero passar a imagem de um bom cozinheiro, porque eu não sou. O bom de cozinha no Cine é o Gui. O Gui é excelente, o Gui faz panceta ao molho de goiaba. O Gui pega um pão, tira um miolo e coloca dentro carne ao molho de queijo. Se você é amigo do Gui, ou acha que é amigo do Gui, e o Gui não te chama para cozinhar para você, eu tenho más notícias. Bem-vindo ao meu clube. Ele só chama a galera da intercessão. A galera da intercessão vai lá sempre. Se você quiser jantar lá, a comida que o Gui faz, você tem que entrar na intercessão. Vocês têm um pastor que faz acepção de pessoas, o nome dele é Guilherme. Mas vamos lá, eu não tenho essa habilidade, a Aimee que tem, ela que faz os pratos aqui. A gente tentou, a gente veio com um combinado de ela fazer os almoços e eu as jantas, 2 dias, e ela cancelou, pediu para eu ficar com a louça, porque não deu muito certo. Enfim, a cozinha aqui em casa é o lugar onde tem o melhor ângulo, por isso que eu tô aqui. Queria ler com você hoje Lucas capítulo 19, versículo 28, vai aparecer aqui e diz assim: Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante, ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e traguem-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que estão desamarrando-o, digam-lhe, o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: Por que vocês estão desamarrando o jumentinho? E eles responderam: O Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz nos céus e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu Jesus, se eles se calarem, as pedras clamarão. Vamos orar. Deus, obrigado por esse dia, Pai. Obrigado que o Senhor tem uma mensagem para nós. Obrigado que o Senhor é bom, o Senhor conhece os corações e o Senhor trouxe todos aqui por um propósito. Que o Senhor fale conosco, Deus, que o Senhor nos lembre das coisas que precisamos lembrar, que o Senhor nos direcione. Tem que ser o Senhor falando, Deus. Tem tudo no Senhor e nada em nós. Então, Pai, por favor, faz, Senhor, o que só o Senhor pode fazer. É a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém. Você tem dificuldade com momentos constrangedores? Eu tenho muito. Eu assisto o Casimiro comentando vai dar namoro e eu passo muita vergonha. Você assiste também? Se cada vez que eu pensasse em você sumisse um pedacinho de mim, opa, cadê eu? Eu fico com muita vergonha, eu fico com vergonha alheia assistindo comédia romântica. E eu tava lembrando que eu sempre fui assim. Eu não gostava de pedir ovo ou sal, ou que faltasse lá em casa para a vizinha de porta, que minha mãe às vezes pedia para a gente fazer isso. É difícil. Estava até refletindo que esses são tempos mais fáceis para falar com quem você está interessado, ou interessado. Seu crush, você gosta de mandar direct, é fácil demais. Na minha época de adolescente, na sua época talvez, você tinha que falar pessoalmente. O não você já tinha, você ia atrás da humilhação. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho muito curioso a maneira como Jesus pede que os discípulos busquem o jumentinho, é meio que roubar o jumentinho, no bom sentido, vão e peguem. Se alguém perguntar, você responde isso aqui. É o Deus que não nos diz exatamente como é que vai ser o futuro, mas qualquer que seja o futuro, ele tem uma resposta para nos dar. É isso que a gente precisa lembrar. O Deus que deixa em aberto, porque você não confia no ato, você não confia no que vai acontecer. Você confia no Deus que está no controle de todas as coisas. Independente do caminho, Ele há de te dar uma direção e cuidar de você. Isso é maravilhoso de saber. Daí Jesus monta no jumentinho, desce na entrada triunfal
descendo o Monte das Oliveiras, entrando em Jerusalém, e a multidão grita, louva a Deus, joga os mantos. É tipo o Brasil ganhar o Hexa, subir no carro do corpo de bombeiro e passar. É alegria, o momento é o ápice, é um momento maravilhoso. E ainda assim, na semana seguinte, é Jesus sendo crucificado e torturado. As coisas mudam muito rápido. As circunstâncias mudam muito rápido. No primeiro dia que a gente veio para a Austrália, eu lembro que a gente chegou aqui muito angustiado. Porque vindo para um país novo, deixar quem a gente ama, o momento do aeroporto foi triste. E daí o coração já estava apertado. Daí o quarto do hotel era pequeno demais para passar 10 dias nele, até encontrar o apartamento. Tinha essa insegurança. Era num bairro que tinha muitas... Aqui é muito regionalizado. Era um bairro de indiano e de coreano. As pessoas se juntam aqui e fazem o seu mini país. E eu lembro que a gente saiu para jantar no primeiro dia e a gente não encontrou um restaurante que tivesse comida que não fosse típica. E eu odeio agridoce, eu não gosto de curry. E eu lembro que no restaurante, quando eu dei o cardápio, não tinha nada que eu gostasse. Acumulou tudo e eu chorei. E a Aimee chorou também, o Theo ficou olhando para nós, sem entender nada. Porque aquele aperto no coração, era uma tristeza. No dia seguinte, a gente acordou cedo, foi para Hillsong, para a igreja. Aquela igreja enorme que a gente sempre sonha conhecer, aquele louvor lindo. E a gente chorou de alegria. Como pode? Um dia eu estou muito triste, no dia seguinte eu estou muito feliz. A vida tem altos e baixos demais. É a montanha e o vale, o deserto e a terra prometida. O tempo todo é assim. Você se alegrou muito quando você conseguiu o emprego que você tem. Quando outra pessoa foi promovida, não você teve muita tristeza. Você encontra alguém, você se apaixona, você fica muito feliz. Você canta músicas, você canta Avisa o Próximo que não tem próximo depois de eu. Você muda o link na sua bio. O Gui, se você não tem uma ideia do que colocar no link na sua bio, o link do Gui é casado e apaixonado. É o último romântico. Mas depois passa um tempo e talvez o relacionamento fique difícil. Depois as discussões fiquem constantes e depois vem a crise de ansiedade. E daí haja colírio para esse olho vermelho, você chorou o mês inteiro. Eu tô atualizado nas músicas. O Isso ele manda, ó, Deio, atualizei a playlist. Tá aqui, um baita irmão que eu tenho, apesar de ainda estar no Pod 1065 de 184. Mas vamos lá. Eu lembro que quando o Theo nasceu, foi um dia de muita alegria. Mas daí, parto normal, difícil demais. Nasceu, alegria. O Theo foi para UTI, tristeza. O Theo foi para casa, alegria. Daí o Theo não dormia uma noite inteira, era aquela fase difícil, tristeza. Ele começou a interagir, alegria. Ele falou mamãe antes de papai, tristeza. Um pequeno Judas fez isso comigo. A vida é assim. Só que ainda que as circunstâncias vão mudando o tempo todo, Deus continua o mesmo. Ainda que isso mude, não muda o quanto Ele te ama. Não é porque o seu momento é difícil hoje que Deus te ama um tiquinho a menos. Deus continua te amando, Deus continua tendo planos para a sua vida. A Bíblia fala muito sobre um fogo refinador. Em vários livros da Bíblia fala sobre o fogo de Deus que nos refina, que nos torna melhores. Isso que significa que não é um fogo desgovernado. Às vezes a gente está na parte difícil da vida, na fase ruim, e a impressão que a gente tem é que Deus está perdendo o controle, que daqui a pouco queima tudo. Não, é um fogo controlado. E quando você olha para a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, no final só queimam as cordas. Eu até vou falar sobre cordas e amarras hoje. Mas a gente precisa ter essa paz em Deus. Essa paz que permite que Deus explique depois, ou nem explique, porque eu sei que Ele tem o melhor para a minha vida. Semana passada o Gui falou que ele falou, eu não sei por que as coisas ruins acontecem, mas eu sei em quem eu venço. E eu achei isso lindo demais, é o que a gente precisa ter no coração. As coisas mudam, Deus é o mesmo. Mas mais profundo do que isso, olhando para esse texto aqui, é que as pessoas mudam, mas Jesus permanece sempre o mesmo. Porque nesse texto aqui as pessoas estão gritando aleluia, estão louvando a Deus, estão com Jesus. E daqui a pouco essas mesmas pessoas estão gritando crucifica e escolhem Barrabás para ser solto, a multidão que muda. Só que elas mudam, mas Jesus não. Jesus continua o mesmo. Porque não é porque alguém mudou comigo que eu vou mudar. Jesus continua firme no propósito de amá-las, de servi-las, de morrer por elas, servindo as pessoas. Tenho pensado muito nisso. Você está no esforço, às vezes, de ser um marido melhor, uma esposa melhor. Só que o seu cônjuge não percebe.
Ele continua reclamando. Você faz tudo que você pode, esqueceu uma coisa, ele vai falar dessa coisa. Você vai parar de ser uma pessoa melhor? Você vai dizer, não está adiantando mesmo, quer saber, vou parar de me esforçar? Não, porque se as pessoas mudaram, não muda quem você é ou quem Deus tem para você que você seja. Talvez você está tentando se livrar de um hábito ruim e, infelizmente, as pessoas continuam te rotulando. Então faz tempo que você não faz aquilo pela qual elas te conhecem, mas elas ainda falam que você é aquela pessoa. Ok, não vai mudar quem você está se tornando. Não desanime por conta disso. Essa é a maturidade que nós temos que ter, de sermos como Jesus. E daí quando eu penso nisso, tem uma coisa que me encanta sobre Jesus. Quero dar um exemplo aqui. Corredor da morte. Os países que têm corredor da morte têm essa prática da última refeição. Então, se é a última refeição da pessoa, ela pode pedir o que ela quiser, porque já que a vida está acabando, que ela aproveite. Então eu penso que se fosse a minha última refeição, eu pediria que o Gui fizesse alguma coisa para eu comer lá. Já que não faz normalmente, então que alguém o obrigue. Mas, quando você olha para Jesus, a última refeição dele não é uma refeição de regalia. É uma refeição onde ele está com a toalha nos ombros para servir os seus discípulos. Porque a vida está acabando, mas a ideia dele continua sendo manter o propósito que ele tem. Isso me constrange. A última refeição de Jesus, toalha no ombro. E me constrange porque geralmente a gente chega nos ambientes, na igreja, ou nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, e a gente chega assim, o que tem para mim? Toalha aqui, onde é que eu consigo o pão? É para passar, não sei se está certo, mas para passar essa ideia de, colocar aqui para comer. Onde é que eu consigo o pão? Onde é que eu sou servido? Onde é que eu ganho um benefício? Qual que é a vantagem que eu tenho por estar nesse lugar? Quando a gente olha para Jesus, e a gente deveria estar se perguntando, o que é que eu faço aqui? Como é que eu te ajudo? Nesse relacionamento, como é que eu faço a minha esposa melhor, ou a minha esposa feliz? Nessa amizade, como é que eu ajudo essa pessoa nessa situação que ela está aqui nessa igreja? Como é que eu posso servir as pessoas e tornar a vida delas um pouco melhor? Porque esse é o nosso chamado. Essa é a missão que Deus continua tendo para nós. Então eu quero aprender com esse Jesus humilde. Esse Jesus que escolhe entrar com um jumentinho, cumprindo a profecia, claro, e não com um cavalo branco. Eu estava ouvindo esses dias a definição de humildade do John Maxwell, que é: humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. E daí fica a pergunta, se você é humilde, se eu sou humilde. Porque às vezes o que a gente tem é complexo de inferioridade, não humildade. A gente se acha pouco, mas a gente vive pensando em nós. Quando o desafio é saber que você é alguém que tem valor diante de Deus, mas vive pensando nas outras pessoas, mas vive pensando em Deus, e vive pensando em como pode servi-las. Então, pensando nesse caminho da humildade, hoje eu tenho 3 ou 4 lições sobre o jumentinho. Porque, assim como o jumentinho, nós temos o privilégio de carregar Jesus conosco. Sim, você veio no Cine hoje para ser chamado de jumento. Vamos lá, hashtag somos todos jumentos. Primeira coisa desse jumentinho. Um jumentinho que é desamarrado. Do que você precisa ser desamarrado? Quais são as cordas que te amarram e te impedem de chegar no próximo nível? Na minha vida, por exemplo, eu percebo que uma delas é a desorganização e a procrastinação. Tem uma péssima fama. Eu ia no barbeiro, ele marcava 2h30 e falava para mim que era 2 horas para eu chegar às 2h30. A Emê, quando me ligava, perguntava onde eu estava exatamente, porque ela sabia das enormes chances de eu nem ter saído de casa. Um dia eu cheguei para pregar no Cine atrasado, cheguei 7h35, o pessoal do louvor teve que repetir uma música para eu chegar. Tá certo que eu não sei, até hoje, Gustavão, como é que vocês não lembraram de uma música a mais para não ter que repetir? Mas tá bom, foi culpa minha. Coisas que me atrasam, que é ruim, uma fama ruim que eu tenho. Eu tenho refletido tanto sobre isso e hoje eu queria te perguntar a mesma coisa. Qual é a corda que tem te amarrado de ser melhor? Qual é o hábito que talvez você precisa deixar para trás? Tá ouvindo uma pregação do Mike Todd e ele fala sobre um foguete, que o foguete ele sobe com um monte de partes, mas para chegar lá no espaço ele precisa ir soltando, desacoplando algumas. E talvez você tenha ido até com isso tudo, mas o que é que você precisa soltar para de fato chegar no próximo nível, para de fato chegar onde Deus quer que você chegue? O que precisa ficar para trás? Talvez sejam coisas do seu emocional. Esses dias eu estava assistindo This Is Us, que eu amo, indico para todo mundo.
E a avó fala pra netinha, a netinha reclama que é pequena e ela fala algo que me marcou. Ela fala assim, ó, não tem problema você ser pequena, desde que você não se veja pequena. E não tem problema você ser quietinha, desde que você não tenha medo de ser barulhenta. Porque esse é o lance, o desde que não te prenda, desde que você não esteja amarrado ou amarrada. Segunda coisa, é um jumentinho 0 km, um jumentinho que nunca foi montado. Talvez um jumentinho que não tenha vícios de caminho. E eu sei que nós não somos 0 km. Eu, nos meus 31, 30 é o novo 18, né? Eu tenho uma história, você tem uma história de erros e acertos. Mas a gente pode, talvez, limpar o cachê, é um termo da internet, que é tirar os dados que estão deixando pesado, a gente trabalhar em nós coisas que a gente vem carregando, coisas que a gente acumulou ao longo da história. Eu queria que você refletisse sobre isso, o que você precisa limpar em você. Porque a gente acumula coisas demais. Esses dias eu estava lendo um livro de um cara, Louis Giglio, e ele falou que na adolescência, com 14, 15 anos, um dia o pai dele foi assistir um jogo de tênis dele e ele fez várias duplas faltas, porque estava muito nervoso. E quando ele chegou em casa, o pai dele disse que ia apelidar ele de dupla falta. E hoje, com 60 anos, ele vai sacar e vem na cabeça dele, saca aí dupla falta. Porque ele ainda carrega isso, às vezes nós somos assim. Talvez você tenha carregado coisas que aconteceram faz tempo, talvez é porque o seu pai não tinha tempo para você. Talvez é porque alguém foi embora de um jeito traumático, talvez você perdeu alguém, talvez os seus pais se separaram e você acompanhava de perto a discussão de quem ia ficar com você em tal dia e você ficou com uma sensação de que nenhum dos dois te queria. Talvez você foi tratado de uma forma onde você só tinha valor se tivesse uma boa performance na escola, no esporte, na própria religião e você se condicionou. E o que isso tudo gera em nós? E esse é o tema desse ponto, na verdade. Um medo de rejeição. Essa ideia de que ainda não somos totalmente aceitos e que isso corre risco o tempo todo. E o medo de rejeição tem dois lados da mesma moeda. Não é só quem hoje tem baixa autoestima, senso de inferioridade e vive com raiva. É também quem é perfeccionista, quem quer ganhar a todo custo, quem quer ter as realizações em excesso e conquista e nunca é o suficiente. É gente que tem ainda um medo de rejeição e todos nós temos em certa medida, mas a gente precisa refletir. Por que eu me importo tanto? O que é isso que eu tenho carregado? De onde eu tiro de fato o meu valor? Porque se você não perceber isso, daqui a pouco você está angustiado porque você postou algo nas redes sociais e pouca gente curtiu e você apaga porque ninguém interagiu, porque você atrela o seu valor ao que as pessoas vão dizer aí no seu celular. A palavra de Deus deveria ser o nosso senso de valor. É o fato de Deus nos amar profundamente a ponto de mandar o próprio Filho. É o fato dele nos dizer que somos especiais, que tem um plano para a nossa vida, que ele tem algo para nós. Porque essa é a cilada da serpente com Adão e Eva. Falta alguma coisa. E aquele fruto ali? A gente não pode viver assim, não falta nada. Nós somos a criação de Deus e ele nos ama muito. E Jesus pagou um preço por nós e o Espírito vive em nós. E agora a gente pode viver coisas maiores e tá tudo certo. Deus, de fato, nos ama e nos ama muito. Eu gosto de um versículo, está lá em Efésios. Somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Deus já tem um caminho para você. Deus já tem aí as boas obras para você. Deus já tem a agenda dele. Então não fica preocupado se você ainda não conquistou aquilo que o outro conquistou. Porque na agenda de Deus está tudo certo. Ele ainda tem esse caminho para você ir trilhando e você há de chegar lá. Eu quero contar para você rapidinho uma história do Max Lucado, chama Você é Especial, que conta a história dos chulingos, que são bonequinhos de madeira criados por um carpinteiro. E esses bonequinhos de madeira, os chulingos, tinham um hábito. Eles colavam adesivos uns nos outros. Então, se você soubesse pular, soubesse cantar, se fosse bom no esporte, se fosse inteligente, você ganhava adesivos dourados. Mas se você não fosse muito bom nisso, se você caísse, se você cometesse um erro, você ganhava adesivos cinzentos. E a história conta que eles ficavam tanto nisso que daqui a pouco quem tinha adesivos dourados ganhava mais adesivos dourados só porque tinha muitos. E quem tinha adesivos cinzentos ganhava mais adesivos cinzentos só porque tinha muitos adesivos cinzentos. E um desses infortunados era o Marcelino.
E o Marcelino, um dia, encontra, sempre triste, ele encontra uma menina, uma boneca chamada Lúcia. E a Lúcia não tem nenhum adesivo. E ele fala, como você não tem nenhum adesivo? E ela fala, não cola em mim. As pessoas tentam, mas não cola. E ele fala, como assim? Ela fala, vai visitar o Eli, que era o carpinteiro, o criador, e você vai entender. Quando ele chega lá, o Eli fala, ó, vem aqui todo dia. E todo dia nós vamos conversar, e todo dia eu vou te lembrar o quanto você é especial, Marcelino. O quanto você tem um propósito, o quanto eu te amo. E a hora que o Marcelino sai da casa de Eli, cai o primeiro adesivo. E é essa a ideia. Se a gente passar os nossos dias com Deus, se a gente buscar mais a Deus, Deus há de nos dar paz. E a gente para de se importar com as outras pessoas, e a gente para de ter medo das rejeições. Porque em Deus eu já sou aceito, e em Deus eu já sou seguro. Isso é importante demais. Porque senão a gente corre o risco também de levar as nossas rejeições adiante. De passar para as pessoas que estão perto. De pegar esse sentimento ruim que a gente carrega, e daqui a pouco o meu filho tem isso nele também. E a pessoa que casou comigo, que está no relacionamento comigo, também adquire esse mal em mim, porque eu levo adiante. É Eliabe, por exemplo, o irmão mais velho de Davi. A Bíblia diz que quando Samuel chega na casa de Jessé e fala um dos seus filhos é o próximo rei, Eliabe é o favorito, porque ele é o mais velho, porque ele é experiente, porque ele é um guerreiro. E Deus fala, não é esse. Deus tem os seus próprios jeitos de fazer as coisas. Eu vejo o coração, eu não vejo a aparência, eu sou diferente. E daí Davi é o escolhido. Agora você pensa Eliabe, que tem essa sensação de devia ser eu. Tempos depois ele está na guerra, Davi chega com as marmitas e vê o gigante gritando. E Davi se indigna. E Eliabe repassa para Davi a rejeição dele, a amargura. Eliabe fala, o que foi, Davi? Você veio aqui, eu sei, você veio aqui para ver sangue, eu conheço teu coração é ruim, rapaz. Só que Davi não pega isso para ele, mas Eliabe está repassando. Às vezes a gente corre o risco de fazer a mesma coisa. E agora a gente fere as pessoas. Então, às vezes, você melhorar, você se livrar disso, você zerar o cachê, não é por você. Às vezes você acha que não precisa, não, eu estou bem assim. Mas alguém que está perto de você precisa. Tua mãe está pedindo para você ir na igreja, porque ela já não aguenta mais você ser do jeito que você é. O seu cônjuge está pedindo para você ir para terapia, porque está difícil para ele, não para você. Não, eu estou de boa. Está de boa você, ele está difícil. Então a gente precisa pensar nisso, eu acho. Cuidar disso. E terceiro, um jumento cheio de mantos. Colocam para deixar mais confortável para Jesus. Eu acho esse um detalhe delicioso. Porque a gente quer deixar as coisas mais confortáveis para Jesus aqui no coração, porque ele vem morar aqui. Se você vier aqui na minha casa para passar uns dias, ok. Você dorme no sofá. Se você vier para morar para sempre, vamos mudar para um lugar maior, para ter um quarto maior. Essa é a ideia. Jesus vem para ficar, então que a gente deixe mais confortável. Eu quero ser melhor por Ele. Eu quero ser mais generoso por Ele. Eu quero perdoar as pessoas que eu carrego mágoas por Ele. Eu quero ser influente e ajudar mais pessoas por Ele. Porque na missão que Ele tem para mim, eu acredito que Ele é digno disso. Porque Ele fez o principal. Porque Ele é o Rei dos Reis. E é isso que a gente precisa lembrar. Não é para merecer. Porque a gente nunca vai merecer o amor de Deus. A gente tem que querer ser melhor porque Ele fez algo por nós, porque Ele nos ama. Não para que Ele nos ame, não para que Ele faça algo por nós. Essa é a diferença. E daí a gente começa a lembrar com mais prioridade do que Deus pode fazer em nós e do que Deus quer. E esse é o lance. Eu lembro que um dia o Theo queria doce, ele já tinha comido um doce, eu falei, filho, só amanhã agora. Ele falou, tá bom, papai. No outro dia ele acordou, abriu o olho, olhou pra mim e falou, papai, já tá de manhã? Eu falei, já, filho. Ele levantou e falou, ué, vamos comer o doce então. Porque aquilo que é importante pra ele não esquece. Pra nós é assim, o que é importante pra nós a gente não esquece. E isso é ser igreja também. Tava fazendo uma aula aqui na Hilson e eu vi o cara falar algo que eu achei maravilhoso. O que a gente quer aqui nesse lugar? A gente quer se importar com o que Jesus se importa. Então, se Jesus se importa em ali na frente a pessoa já se sentir bem-vinda de fato, isso vai ser importante para nós. Se Jesus se importa com alguém passando necessidade, isso tem que ser importante para nós. Mais confortável para Jesus fazer a obra dele na nossa vida através de nós. E por último, ainda assim é só um jumento. E eu queria falar isso porque, apesar da gente se empenhar, ainda assim é sobre Jesus. Porque tem uma historinha infantil que eu adoro,
que brinca e simula como se sentiu o jumentinho. E nessa historinha infantil, o jumentinho fica faceiro porque ele acha que os gritos são para ele. E às vezes a gente cai nesse erro de achar que é para nós e que o mérito é nosso e que nós estamos merecendo. E na verdade é Jesus em nós só estamos carregando Jesus pelo caminho. É o que Paulo diz, né? Deus escolheu guardar tesouros em vasos de barro. O tesouro é Ele, o tesouro é dele. O vaso de barro somos nós, então a glória é sempre dele. Então, que Deus nos abençoe, que nos ajude, que nos faça mais parecidos com Ele, mais parecidos com esse jumentinho, deixando as cordas para trás, deixando tudo isso que a gente vem carregando para trás e focando naquilo que Deus tem para nós daqui para frente. O Deus que não muda, o Deus que continua nos amando, o Deus que nós temos o privilégio de servir. Vou pedir para alguém vir aqui à frente agora orar com vocês, não sei, o Gui, a Dani, o Isso, a Bruninha, a Laís, e que nessa oração a gente entregue isso tudo para Deus. Foi uma alegria para mim estar aqui compartilhando com vocês. Não sei se estou meio enferrujado, mas Deus tem muito para as nossas vidas. E eu tenho certeza que à medida que a gente entrega, Ele há de fazer. Deus abençoe muito vocês. Tchau, tchau.